Olá pessoal, estou aqui hoje para falar sobre constelação familiar, especialmente sobre a face oculta da vítima. É isso aí, pessoal. E eu vou destacar duas situações um pouco densas, mas vocês vão entender muito bem até o final do vídeo. Que situações são essas da vítima? Na vítima, no caso de assassinato, e vítima no caso de agressão física ou emocional. Tá bom, pessoal? Bom, é o seguinte, então o que se passa na alma da vítima, né? Quais são os sentimentos, as emoções, os movimentos secretos da alma da vítima naquele momento, tá? Então eu vou trazer aqui algumas experiências práticas que eu pude verificar das constelações nesses casos. E claro, pessoal, eu vou levantar algo aqui que é mais extraordinário, que é fora do comum, que a gente não está acostumado em ouvir. Uma das facetas, tá? Principalmente no assassinato, tem várias facetas inconscientes e do destino que levam uma pessoa a ser assassinada. Então a gente vai levantar uma só, tá? Senão o pessoal me responde, mas pode ser aquilo que eu já estou avisando, que é uma, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, o que eu percebi em muitos casos de assassinato? A vítima que morre assassinada, muitas vezes, é uma suicida, tem sentimento, nutriu sentimentos a vida inteira, suicida, ela quer se matar inconscientemente, só que ela não tem coragem de se matar. E como que isso acontece? Ela acaba, às vezes, provocando uma outra pessoa para matá-la. Se ela não tem coragem, eu vou provocar outra pessoa para me matar. E é impressionante, você pode estar achando, nossa, mas que exagero, o Frederico tá bem doido aí, tá chutando, mas essa é a experiência prática que as constelações trazem em alguns casos, pessoal. Eu atendi uma pessoa, eu lembro um caso muito emblemático, justamente ela não entendia por que o filho foi assassinado. Então no momento que ela se deparou na constelação, ali mostrou, o filho declara ali na constelação, só quem assiste uma constelação é que pode entender. Por isso que eu sempre falo, se você quiser entender esse trabalho, você tem que assistir presencial, em grupo, não individual, esquece do individual. Você não vai entender se você fizer uma constelação individual com o bonequinho, esse impulso da alma, com profundidade. Porque num trabalho de constelação você entende isso no corpo. Então aquela pessoa, aquela mãe em sofrimento, cheia de ódio, de rancor contra o agressor, com instinto de vingança. Às vezes não é nem contra o agressor o instinto de vingança da mãe que passou por isso. Às vezes ela odeia Deus, odeia a vida, né? Então, quando ela se expôs, quando ela viu que o filho, porque ali nas constelações revelam a faceta oculta da alma das pessoas, então da vítima, ali foi revelado que ela queria se matar. Ela queria se matar. Então aquela situação do assassinato foi perfeita para ela sair da vida, tá, pessoal? Aí tem outra faceta também, mais leve, claro, é agressão não tão dramática como eu coloquei esse exemplo, mas nos casos que eu pude atender ao longo de muitos anos, quando eu trabalhava mais ligado ao judiciário, ainda trabalho com as constelações do judiciário, mas no passado era muito mais intenso, o judiciário era mais aberto para essas questões da constelação familiar. Eu pude atender muitos clientes da Lei Maria da Penha, né? Então eu atendi vi uma série de casos da Lei Maria da Penha. E quais os casos mais extraordinários que chamaram a atenção? De novo, também aqui é uma faceta das várias que tem para agressão física e emocional, tá? Mas uma extraordinária que chamou muita atenção foi o caso de uma cliente que foi constelar essa questão. Por que eu sempre fui agredida pelos homens fisicamente? E quando a gente abriu a constelação, a gente percebeu a face oculta dela, da vítima. E qual foi? Ali ela tinha ela energeticamente, ocultamente agredia sistematicamente, cotidianamente o marido. E como isso acontece? Como assim agride
energeticamente, ocultamente. Pessoal, se você senta com uma pessoa na sua frente que te odeia muito, mas ela tem um sorrisinho falso na cara, você vai... O que você vai captar? Você vai captar o ódio dela, você vai se sentir mal do lado dela. Então você imagina você casado com uma pessoa, todo dia a pessoa emitindo isso. Foi o que essa mulher se deparou, que ela agredia sistematicamente, energeticamente, ocultamente o marido. E isso, pessoal, as pessoas captam. Então o que aquele marido fez? Chegou a um ponto limite que ele agrediu fisicamente ela. Aí você vai falar, pô, então quer dizer que o agressor está ajudando ela, né? O agressor está certo, né? Não, pessoal. O agressor tem que ser punido, tem que ir para a cadeia, porque ele também precisa aprender algo com a agressão dele. Ao invés de ele conter e trabalhar aquilo ou deixar a relação, ele errou agredindo. Mas aqui o que a gente está chamando a atenção é para aquela vítima que olha, que toma responsabilidade da parte dela no relacionamento, para aquilo que não deu certo ou para aquela violência. Qual é a responsabilidade? Nossa, eu, esposa, também fui muito agressiva com ele antes, só que de uma forma oculta, silenciosa, mas que atinge sim, e atinge muito. Os sintomas são vários. Quando você se sente sugado, ou pesado, ou desconfortável do lado de uma pessoa. Então aquela mulher, eu nunca vou esquecer, ela se ajoelhou na constelação do meu lado, se ajoelhou diante da constelação que ela via de tanto chorar, de tanto chorar. É como se a alma dela tivesse dizendo, eu tomo responsabilidade por minha parte, eu não sou tão vítima assim como eu imaginava e como a sociedade pinta. Se a gente depender o que a sociedade fala, o que o YouTube fala, né? O que o jornal fala, que o mainstream diz, a vítima sempre é colocada num pedestal e a nossa sociedade sempre fica nesse ciclo que não sai do lugar, porque a vítima sempre fica a vítima lá enfraquecida e culpando o agressor. Então, de novo, aqui não é uma apologia à agressão. A agressão tem que ser punida, a pessoa tem que ser presa, mas também tem um outro lado da moeda. Eu estou trazendo o outro lado, como sempre, a face oculta. Esse é meu trabalho, trazer a face oculta, secreta da alma. Então, você que quer entender, às vezes você não passa por uma agressão com a sua esposa ou marido física, nem emocional, mas sim, às vezes é normal a vida, a gente às vezes se agride um pouco através das palavras. Então, se você quiser entender por que seu marido ou sua esposa é tão agressivo com você, vem sendo tão agressivo, uma constelação familiar é um instrumento muito poderoso, porque você olha para a sua face oculta, a face oculta da sua alma em uma única intervenção, pessoal. E se você estiver fazendo uma terapia tradicional, né, de análise racional, essa terapia pode voar. Ao invés de ela durar 3 anos, ela vai durar 3 meses, 6 meses no máximo, pessoal. Então é isso, hoje a gente tem disponível as constelações familiares para nos libertar dessa ignorância imposta pela sociedade e o culto do vitimismo, né? Então isso a gente não vai para lugar nenhum, pessoal. Então, se você tiver a coragem de enfrentar a sua alma, porque no fundo é isso, a gente está na vida, nessa jornada, não só para atingir metas, ser sucesso, ser o vencedor, mas a gente está nessa vida principalmente para se transformar. Só que para se transformar, para sair desse papel de vítima, a gente tem que ter coragem, muito, para se confrontar. E a constelação familiar é um dos trabalhos mais impressionantes que existe disponível hoje em dia para enfrentar a sua própria alma, mas é preciso ter coragem. Por quê? Porque na constelação os joguetes, as manipulações, a disputa de poder cessa. Na constelação não tem joguete, é o confronto com o seu inconsciente, com a sua sombra, com a sua alma. E quem quiser assistir um trabalho desse, agora quinta-feira, 5 de dezembro, não tem mais vaga para assistir nem para constelar. Eu estou falando aqui, mas acabou de lotar, mas tem vaga dia 12 de dezembro, das 19 às 23, vaga para constelar e para assistir aqui em São Paulo, tá? Mas isso é só para os corajosos que têm
o ímpeto de enfrentar a si mesmo. Isso é uma das coisas mais difíceis na vida, com certeza.